Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar sequência aqui ao segundo dia, capítulo um de O Monge e o Executivo. As definições. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Margaret Thatcher. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee, de Wisconsin. E você quem é? John Daly. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5:30. Vá em frente. Vou dormir mais um pouquinho, resmunguei, tentando parecer sonolento. Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado, cobri a cabeça com o travesseiro, mas logo descobri que estava bem desperto e sentindo um pouco de culpa. Então, rapidamente me levantei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda estava escuro e o chão molhado da tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhada contra o céu na madrugada, no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram lindamente adornadas com janelas de vidro colorido, cada uma retratando uma cena diferente. O teto alto, como o de uma catedral, se erguia acima das 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras nas paredes e nos vidros coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. Do lado oposto à porta de entrada havia um altar simples, construído de uma pequena mesa de madeira, com os vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar, e formando um semicírculo em torno dele, dispunham-se 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira, destinadas aos 3 frades. Apenas uma das cadeiras com um grande crucifixo entalhado no espaldar tinha braços. Reservada para o reitor, pensei. Ao longo de uma das paredes adjacentes ao altar, havia 6 cadeiras dobráveis que eu deduzi serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente me encaminhei para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava as 5:25, mas apenas a metade das 39 cadeiras estava ocupada. Num total silêncio, o único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parede de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Às 5:30, todos os assentos estavam ocupados. Quando o enorme relógio começou a bater à meia hora, os frades se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi perdido, virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar o texto entre as várias seções de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Finalmente desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano, de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia terminou tão repentinamente quanto havia começado, e os frades seguiram o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos, tentei distinguir Lynn Hoffman. Qual deles seria? Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet.
e um frade velho e extremamente solícito me mostrou como conectar. Havia mais de 6.000 itens sobre Leonard Hoffman. Depois de uma hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número da revista Fortune de 10 anos e o li fascinado. Lynn Hoffman formava-se em administração de empresas pela Faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância. Um golpe arrasador que o levou a juntar-se aos milhares de jovens que se alistaram nessa ocasião. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as Ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais que se haviam rendido depois de uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha patrulheira e transportados em um destroyer afastado alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos japoneses que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e pediu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi: é importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi muito condecorado antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios, Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como a pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox. To lead, you must serve. O grande paradoxo. Para liderar, você deve servir. Um livro um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos no USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Southeast Air. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e o baixo moral dos funcionários da Southeast fizeram dela objeto de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tinha tido um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares nos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Southeast em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido segundo lugar no setor. Vários empregados de Hoffman, seus companheiros no exército e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para o artigo. Vários deles falaram espontaneamente sobre seu amor e afeição por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, embora não necessariamente religioso. Outros o consideravam um homem íntegro, com traços de caráter altamente evoluídos e não deste mundo. Todos se referiam à sua alegria de viver. O autor da Fortune concluía que Len Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune do final dos anos 1980. Ele dizia que aos 60 e poucos anos e no topo de uma carreira bem-sucedida,
Hoffman demitira-se e desaparecera. Um ano antes, sua esposa, com quem estivera casado durante 40 anos, tinha morrido repentinamente de um aneurisma cerebral, e muitos acreditavam que esse fato provocara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia rumores de sua adesão a uma seita secreta ou algo assim. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não forneciam informações sobre o seu paradeiro, apenas dizendo que ele estava feliz, saudável e queria ficar sozinho. Depois da missa, das 7h30, resolvi ir até o quarto para buscar um agasalho, antes do café da manhã. Quando entrei, ouvi um barulho no pequeno banheiro e por isso gritei. Tudo bem, Lee? Não é Lee, veio a resposta. Estou apenas tentando consertar o vazamento no vaso sanitário. Meti a cabeça para dentro do banheiro e me deparei com um fraude idoso, de quatro no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se vagarosamente e me vi frente a um homem, no mínimo uns 10 centímetros mais alto do que eu. Com um trapo, ele limpou a mão e a estendeu para mim. Alô, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John. Era Lynn Hoffman, mais velho do que na foto da internet, com o rosto enrugado, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, a face ligeiramente rosada. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos, claros, penetrantes, de um azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que eu já vira. O rosto enrugado e os cabelos brancos eram de um velho, mas os olhos e o espírito cintilavam e emanavam uma energia que eu só experimentara quando criança. Minha mão se sentiu pequena em sua mão enorme e poderosa, e eu abaixei os olhos para o chão, embaraçado. Ali estava uma lenda no mundo dos negócios. Alguém que ganhava uma fortuna por ano no auge de sua carreira, consertando o meu vaso sanitário. Olá, sou John Daly. Muito prazer em conhecê-lo. Apresentei-me. Ah, sim, você é o John. Padre Peter me disse que você queria me encontrar. Claro, mas só se o senhor tiver tempo. Sei que deve ser um homem muito ocupado. Ele perguntou genuinamente interessado. Quando você gostaria de me encontrar, John? Eu gostaria de sugerir, se não for pedir muito, gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar um café da manhã juntos ou algo assim. Estou passando por uma fase difícil e gostaria de ouvir alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente e acontecem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais gostaria de conversar. Eu mal podia acreditar que essas palavras tinham saído da minha boca. Eu, o Senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e precisava de conselhos? Estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão. Em menos de 30 segundos com esse homem, minha arrogância já tinha baixado. Vou ver o que posso fazer, John. Sabe, os frades fazem as refeições juntos na clausura e eu precisaria de permissão especial para juntar-me a você. Nosso reitor, irmão James, geralmente aceita bem esse tipo de pedido. Até obter permissão, que tal nos encontrarmos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Isso nos daria tempo para. Embora às 5 da manhã me parecesse bastante duro, não hesitei em interrompê-lo. Eu gostaria muito. Mas agora eu preciso terminar este serviço para não me atrasar para o café da manhã. Verei você na sala de aula às 9 em ponto. Até lá então, eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Agarrei meu agasalho e desci para o café da manhã, sentindo-me um tanto assustado. Naquela primeira manhã de domingo, cheguei 5 minutos antes do começo da aula. Foi um prazer encontrar uma sala moderna e confortável.
Em duas paredes havia prateleiras de livros lindamente entalhadas. No outro lado da sala, dando para o Lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico bem cuidado, o que emprestava aconchego à sala. Havia dois sofás velhos e confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei, Simeão estava de pé ao lado da janela que dava para o lago, aparentemente imerso em profundos pensamentos. Os outros 5 participantes já estavam sentados em torno do círculo e eu ocupei um dos sofás ao lado de meu companheiro de quarto. Quando o grande relógio soou 9 vezes, Simeão puxou uma cadeira de madeira em direção ao pequeno grupo. Bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias, terei o privilégio de compartilhar alguns princípios de liderança que mudaram minha vida. Quero que saibam que fico impressionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala e estou ansioso para aprender com vocês. Pensem nisso. Se fôssemos somar todos os anos de experiência de liderança presentes nesse círculo, quantos anos vocês acham que teríamos? Provavelmente um século ou dois, não acham? Então, aprenderemos uns com os outros nesta semana, porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas. Mas creio firmemente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho, e juntos faremos progressos nessa semana. Estão prontos? Polidamente, abanamos a cabeça, mas eu pensava. Sim, claro, Len Hoffman realmente poderia aprender alguma coisa sobre liderança comigo? Simeão pediu que cada um dos 6 se apresentasse brevemente e dissesse as razões que o levaram a participar do retiro. Meu companheiro de quarto, Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido por Greg, um jovem sargento do exército bastante vaidoso. Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir, e depois Cris, uma mulher negra, alta e atraente, treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não ouvi o que ela disse. Estava muito ocupado pensando no que diria a meu respeito, quando fosse minha vez de falar. Quando ela terminou, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que Kim falou a respeito de seus motivos para estar participando do retiro. O pedido me chocou e pude sentir o sangue lentamente subindo para o pescoço e o rosto e a cabeça. Como iria sair desta? Realmente, eu não tinha ouvido uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Estou constrangido por ter de admitir que não ouvi muito do que ela disse. Gaguejei baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John, Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Falaremos mais sobre isso esta semana. Vou melhorar, prometi. Quando terminei minha breve apresentação, Simeão disse: Durante esta semana, enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou ceticamente. Acho que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira. O coração bate um pouco mais depressa ou as palmas das mãos suam. É aquela sensação de que você tem uma contribuição a dar. Não tentem negar nem bloquear essa sensação durante esta semana, mesmo quando acharem que o grupo
pode não querer ouvir o que vocês têm a dizer. Se sentirem vontade de falar, falem. A regra oposta também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se absterem para dar espaço aos outros. Confiem em mim agora. Compreendam-me mais tarde. Podemos firmar um acordo? De novo, balançamos a cabeça polidamente. Simeão continuou. Todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-los desta semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Isso mesmo, cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora, ou o que quer que seja. Ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis, e vocês estão livres para deixá-los quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes. Eu me admirava quando estava no mercado de trabalho ao constatar a forma displicente e até petulante que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir desconfortável. Jamais pensara muito sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava. Mas, extremamente exigente? Não tinha certeza disso. Os princípios de liderança que vou compartilhar com vocês não são novos nem foram criados por mim. São tão velhos quanto as Escrituras e, no entanto, são novos e revigorantes como o nascer do sol desta manhã. Esses princípios se aplicam a cada um e a todos os papéis de liderança que vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda não se deram conta, que não é por acaso que vocês se encontram aqui nesta sala hoje. Há um propósito para a sua presença e espero que o descubram durante o tempo que passarmos juntos esta semana. Enquanto ele falava, não pude deixar de pensar nas coincidências de Simeão, nos comentários de Raquel e na série de acontecimentos que tinham me trazido ao retiro. Tenho boas e más notícias para vocês hoje, continuou Simeão. A boa notícia é que eu lhes estarei dando as chaves da liderança nos próximos 7 dias. Como cada um de vocês exerce o papel de líder, acredito que essa seja uma boa notícia. Lembrem-se de que sempre que duas ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. A má notícia é que cada um de vocês deve tomar decisões pessoais sobre a aplicação destes princípios e suas vidas. Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, está disponível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. E pena que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas por causa do grande esforço necessário. Meu companheiro de quarto, o pregador, levantou a mão para falar e Simeão fez que sim com a cabeça. Eu notei que você usa muito as palavras líder e liderança e parece evitar gerente e gerência. É de propósito? Boa observação, Lee. Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo, mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, caminhou em direção ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que o ajudássemos a definir a palavra. Após 20 minutos, chegamos consensualmente a esta definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum.
Simeão voltou para sua cadeira e observou. Uma das palavras-chave é que definimos liderança como uma habilidade, e eu concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança, influenciar os outros, é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave de nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Em outras palavras, interrompi, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da antiga ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. E isso é o que você quer dizer, Simeão? É isso o que você quer dizer, Simeão? Precisamente, John. Para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nessa sala tem um cargo de poder, mas eu quero saber quantos têm autoridade com as pessoas que lideram. Fiquei confuso e por isso perguntei. Simeão, não está clara para mim a diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a entender. Com prazer, John. Simeão respondeu. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro chamado The Theory of Social and Economic Organization, a teoria da organização econômica e social. Neste livro, Weber enunciou as diferenças entre poder e autoridade, e essas definições ainda são amplamente usadas hoje. Vou parafrasear Weber o melhor que puder. Simeão voltou para o quadro e escreveu: Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bombardearemos você. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Em palavras simples, faça isso, senão. Todos vocês concordam com essa definição? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu: Autoridade. A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. E ficamos por aqui nesse segundo dia de leitura deste livro, que promete ser aí um grande salto, uma grande recordação para quem já o conhece, né? Eu sou Vanessa Luz. Se você está chegando aqui somente hoje, não deixe de se inscrever no canal e deixar um comentário sobre essa leitura. Se você não tem nada a comentar, coloque aqui a cidade que você mora. Nos vemos na próxima leitura.